Durante vários anos eu tenho orado pelo que a Fiel tem feito aqui no Brasil. I guess it was about 10 years ago when I began to first receive information from Errol Hulse about your conferences. Eu penso que foi mais ou menos uns 10 anos atrás que o Errol Hulse começou a me mandar informações sobre essa conferência. I began to imagine what it would be like to be here at a conference. E eu comecei a imaginar como seria estar aqui nessa conferência. I began to pray for you people, Comecei a orar pelos irmãos, longing to somehow see the work here. de alguma forma querendo ver com meus próprios olhos esta obra aqui. It's amazing how God answers prayers. É impressionante como é que Deus responde a oração. We're enjoying our time here in Brazil. Nós estamos gostando muito do tempo que estamos tendo aqui no Brasil. You're warm people and remind me much of the Italian background I have. Vocês são muito calorosos para tratar a gente, me lembram muito dessa herança italiana que eu tenho. If you see me use my hands a lot, you'll understand why. Se vocês perceberem que eu uso muito as minhas mãos, vocês já vão entender. It's because Jesus put a song in my heart. É porque Jesus colocou um cântico no meu coração. I was saved about 25 years ago, 2 days ago. Fui salvo cerca de 25 anos atrás, há 2 dias. I was not seeking God, but He was seeking me. Eu não estava buscando a Deus, mas Ele estava me buscando. The hound of heaven, the Holy Spirit, was hot on my heels. O cão perdigueiro dos céus, o Espírito Santo estava ali nos meus calcanhares. The Holy Spirit was showing me my sin in a large way. O Espírito Santo estava mostrando o meu pecado assim muito claro para mim. I was an immoral young man, Eu era um jovem imoral, a violent young man, era um jovem violento, and one who had no purpose in his life um jovem que não tinha propósito para viver, until Jesus Christ invaded my life. até que Jesus Cristo invadiu a minha vida. I'm here because I've been loved by Jesus Christ. Eu estou aqui porque eu fui amado por Jesus Cristo. I am nothing and He is everything. Eu sou nada e Ele é tudo. It's my privilege to make His name known here tonight. É meu privilégio poder propagar o nome dele nesta noite. I've been given the responsibility at this conference A mim foi dada a responsabilidade nesta conferência to address the man of God at home. De tratar do assunto o homem de casa, o homem de Deus no lar. Although I believe that the centrality of preaching is crucial in Reformation, Embora eu creia que a centralidade da pregação seja crucial na reforma and also recovering a right view of church government, e também o recobrar da visão correta do governo de igreja, I believe practically that doing family reformation is one of the most vital tools in doing Reformation. na prática eu creio que fazer-se reforma na família é um dos assuntos mais importantes que nós podemos tratar. I believe when the hearts of the fathers are grabbed by the Word of God, Eu creio que quando o coração dos pais, homens, são agarrados pela palavra de Deus, churches change like never before. as igrejas se transformam como nunca antes. Unless a pastor is aiming to reach the fathers of the homes, A menos que um pastor esteja tentando atingir o coração dos pais, dos homens, dos lares, much of what he says will simply become theoretical. muito do que ele diz vai se tornar apenas teoria. But when fathers' hearts are turned toward the home, Mas quando o coração dos pais é voltado para o lar, and this happens through the regenerating work of the Holy Spirit, e isso ocorre através da obra regeneradora do Espírito, then awakening, revival happens in the church. então um despertamento, um reavivamento toma conta da igreja. So it's my aim in my message tonight Então o meu objetivo na mensagem desta noite to challenge every man here, é desafiar a todo homem aqui presente, to challenge you to be a man of God, desafiá-lo a ser um homem de Deus, to drive a stake in the ground and say, from this day on, me and my house, we will serve the Lord. para tomar a posição, fincar pé e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. We have been saved to worship Jesus Christ in spirit and in truth. Nós fomos desafiados a cultuar a Jesus Cristo e ao Espírito da verdade. We've been called to give Him the preeminence in our lives. Fomos chamados a dar a proeminência para Ele na nossa vida. He must have the first place, says Paul, in our lives. Como diz Paulo, Ele tem que ter o primeiro lugar na nossa vida. And when men make that commitment, E quando homens fazem esse tipo de compromisso, their lives are changed, a vida desses homens é transformada, their homes are renovated, o lar desses homens é renovado,
the church is reformed, a igreja se torna reformada. and the culture in which they live is awakened to the reality of the grace of God. E a cultura em que vivem recebe uma chamada para a realidade de Deus. Because my message will be unlike Mr. Howell's message, Já que as minhas mensagens vão ser diferentes do irmão Hal, it'll be different in that I will be teaching a topical message. será diferente porque eu estarei pregando uma mensagem tópica. I'll be referring to many Bible passages Eu vou me referir a vários textos das Escrituras, with the goal to build my case. com o alvo de realmente apresentar um caso solidificado para vocês. It's a true maxim Há uma máxima verdadeira that he who asserts well makes a convicting statement. que aquele que assevera com firmeza Must support it with God's word. precisa fazê-lo, precisa sustentar isso através da palavra de Deus. So please turn in your Bibles to Psalm 95, Abram, por favor, a sua Bíblia no Salmo 95, and I will read verses 6 and 7. e eu vou ler os versículos 6 e 7. Hear the word of God. Ouçam a palavra de Deus. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. For he is our God, and we are the people of his pasture, and the sheep of his hand. Today, if you hear his voice. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz. Let's pray. Vamos orar. Oh, Father God, we desire that we would hear your voice. Nosso Deus e Pai, desejamos ouvir a tua voz. You tell us when we read the scripture, you speak to us. Tu dizes que quando lemos a tua palavra, tu falas ao nosso coração. Lord, we ask that through your word tonight, we might become convinced of our roles as fathers to lead our homes. E nós pedimos ao Pai que através da tua palavra nesta noite, tu nos traga convicção do nosso papel como pais, como homens dentro de nossos lares. I pray also for grandfathers this evening. Eu oro também pelos avós nesta noite. They may not have applied the principles I'm about to speak about. Talvez eles sintam que não precisam mais aplicar os princípios que eu falarei. I pray that you would encourage them that there's still time to obey God. Mas eu quero que tu os encorajes, eu peço que os encorajes para que eles percebam que ainda há tempo para te obedecer. I pray for the single parent homes here tonight. Eu oro por aqueles lares que têm pais separados. I pray that you will give them hope and encouragement. Eu oro para que eles tenham esperança, tenham encorajamento vindo do Senhor. And I pray, Lord, that you will strengthen us all, Lord, to worship you in all of our lives. E eu peço ao Pai que tu nos encorajes, nos fortaleças para que te louvemos com a nossa vida toda. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Turn with me to Psalm 96 in verse 9. Salmo 96, 9. In this psalm we read these words, Nós lemos o seguinte: worship the Lord in the splendor of holiness, tremble before him all the earth. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. We see the joy of the Christian in this passage. Nós contemplamos a alegria e o júbilo do cristão nesta passagem. We see his reverent side, Nós vemos o lado reverente, and we see his joyful expression of his reverence. mas nós vemos a expressão jubilosa dessa sua reverência a Deus. This is a wonderful summary as to why we have been saved to Jesus Christ. Este é um resumo maravilhoso do porquê que nós fomos salvos por Jesus Cristo. We have been saved to worship him. Nós fomos salvos para adorá-lo. What does it mean to worship? O que significa adorar a Deus? It means literally to bow down, Significa literalmente nos curvarmos perante Ele, to lie face down before God. e estarmos com o rosto em terra diante de Deus. It means to offer true worship to the living God. Significa darmos de coração um valor, uma adoração que mostra o valor de Deus. It means to honor and glorify his name. Significa honrar e glorificar o seu nome.
Now you may not do this physically, Talvez nós não façamos isso fisicamente, but God wants the posture of our heart to be this way. mas Deus está preocupado com a postura do nosso coração, que ela seja assim. We have been saved to worship God, Nós somos salvos para adorar a Deus, to worship Him in spirit and in truth. para adorá-lo em espírito e em verdade. Turn with me to John chapter 4. Abram comigo para João capítulo 4. In this section, in verses 23 and 24, we read the words of our Lord about worship. Nesse texto de João 4, versículos 23 e 24, nós lemos o que o Senhor diz a respeito da adoração. In this context, our Lord Jesus is speaking to a woman at the well. Nesse contexto, Jesus está falando àquela mulher no poço. He's already told her amazing things about herself. Ele já disse para ela coisas surpreendentes que ele sabia a respeito dela. And now she, being confused about worship, Agora ela, confusa com esse assunto de adoração, He brings clarity to her misunderstanding. ele esclarece a dúvida que ela tem sobre adoração. So we hear our words of our Lord in verses 23 and 24. Então nós lemos as palavras do Senhor nos versículos 23 e 24. Jesus said, "But the hour is coming, Jesus diz, mas vem a hora, and now is now here, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth." e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. For the Father is seeking such people to worship Him. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. God is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Whether it's in America or Brazil, Seja nos Estados Unidos ou no Brasil, whether it's in Israel or France, seja em Israel ou na França, whether it's in Italy or England, seja na Itália, na Inglaterra, God is calling us to worship Him in spirit and in truth. Deus está nos conclamando a adorá-lo em espírito e em verdade. But so often the church either worships Him in a confused spirit without the truth, É tão comum a igreja, infelizmente, hoje em dia, adorar o Senhor em confusão, sem a verdade, or with the truth but with a deadening expression. ou, por outro lado, com a verdade, mas com uma expressão morta. But Jesus is saying here that His people will worship Him with passion regulated by the Word of God. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que o seu povo haverá de adorá-lo com uma verdadeira paixão que é norteada pela palavra de Deus. It's not all emotion without the letter of the law, Não é simplesmente só emoção sem a letra da lei, but it's the Word of God with the emotion and passion produced by the Holy Spirit. mas é a palavra de Deus com a emoção e a paixão que são geradas pelo Espírito Santo. So we have been saved by Jesus Christ to worship the Father in spirit and truth. Então nós somos salvos por Jesus Cristo para adorarmos a Deus em espírito e em verdade. To worship Him in accordance to the Word of God. Adorá-lo de acordo com os parâmetros da palavra de Deus. Now if we were to, as it were, break down or, as it were, summarize the different facets of worship, Se nós tivéssemos que resumir as várias facetas da adoração, they would break down this way. elas se subdividiriam da seguinte forma. We have public worship, Temos a adoração pública, we have personal devotions or private worship, nós temos as devoções pessoais, a hora silenciosa, então a adoração pessoal, and then what I'm advocating is family worship. e agora eu vou estar falando sobre a adoração em família, o culto doméstico. It was the first two aspects of worship that are most well known to us. Os primeiros dois aspectos da adoração são mais conhecidos de nós. We all know about public worship. Todos nós conhecemos acerca da adoração pública. On Wednesdays and Sundays, we worship God with God's people. Então, na quarta ou quinta-feira à noite, no domingo, nós adoramos a Deus junto com o povo de Deus. If we are a growing Christian, we're spending time each day with God
privately. Se somos um crente que está crescendo na sua fé, nós gastamos e investimos tempo diário, pessoal com Deus. We are at least praying to God personally and working through His Word privately. Nós pelo menos estamos orando a Deus pessoalmente, estamos nos cercando da palavra de Deus individualmente. And hopefully we're doing this daily and with consistency. E esperamos que a verdade seja que estamos fazendo isso diariamente, consistentemente. But what I want to advocate is that we aim to have a spiritual appointment every day with our families. Mas o peixe que eu quero vender para vocês é que nós tenhamos um encontro de família com Deus diário. This is a practice as old as the Bible. Essa prática é tão antiga quanto a Bíblia. It's as old as the first 5 books of the Old É Testament. tão antiga quanto os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Abraham did this with his family. Abraão fez isso com sua família. Job did this with his family. Jó fez isso com a sua família. David advocated in the Psalms. Davi advoga isso nos Salmos. Joshua advocated in his great historical book. Josué vendeu essa ideia, brigou por isso no seu livro famoso na Bíblia. The Apostle Paul spoke about this practice to Timothy. O apóstolo Paulo falou dessa prática a Timóteo. And God wants us to see that if we are to grow healthy churches that last for generations, we must be worshiping in little churches each day. E Deus quer que nós entendamos que se nós queremos ser igrejas que realmente perduram, permanecem, nós precisamos estar adorando a Deus em pequenas igrejas diariamente. I want you to see the relationship this evening between private, family, and public worship. Eu quero que vocês enxerguem nessa noite o relacionamento existente entre a devoção pessoal, a adoração pessoal, a adoração em família e a adoração pública. Many people struggle with private devotions. Muitas pessoas têm dificuldade com a sua devoção pessoal a Deus. And so often the result is their attendance at church is here and there. Então o resultado no fim desse tipo de luta é que a frequência dessas pessoas à igreja é muito inconstante. But what I have found when fathers who are this way in private worship, when they encounter family worship, they are revived even in their private worship. E eu tenho descoberto que pais que têm dificuldade com a sua vida devocional pessoal, quando eles começam a ter a prática da devocional em família, até a sua vida devocional pessoal é fortalecida. Over 150 years ago, mais de 150 anos atrás, a great Presbyterian preacher in the United States, um grande pregador presbiteriano nos Estados Unidos, James W. Alexander, James W. Alexander, made this statement. Fez a seguinte afirmação: It is highly honorable to family worship. É altamente honroso ter a adoração em família as a spiritual service, como um culto espiritual, that it languishes and goes into decay in times when error and worldliness make inroads upon the church. Ele é tão altamente honroso, esse culto em família, e é um culto espiritual, que quando ele começa a relaxar e a decair com o passar do tempo, ele se torna invadido pelo mundanismo e ele sai pela estrada tangente, vamos dizer assim. Many church-going people believe that if I'm in church all the time, that will cover this area. Há muitas pessoas que têm aquele pensamento: se eu frequentar a igreja bastante, eu não preciso cuidar dessa outra área em família. They say if I send my children to Sunday school and to youth group, that should be okay. Se eu enviar meus filhos para a escola dominical ou para o grupo de jovens, está resolvida a parada. But those ministries are very important. É claro que esses ministérios na igreja são importantes. But the primary instruction of the child from God's word must come from the home. Mas a instrução prioritária para a criança precisa ser dada dentro de casa. It is the pastors and elders' responsibility to support the home. É responsabilidade dos pastores, dos presbíteros, líderes espirituais da igreja de darem sustentação ao lar. It's not our job to
take the place of the home. Não é trabalho nosso como obreiros substituir o trabalho do lar. It's not our job to cover the deficiencies of the home. Não é tarefa nossa nós cobrirmos os buracos deixados pelo lar. It is our responsibility to walk alongside the brothers and sisters to assist them in the instruction of their children. É nossa tarefa caminharmos lado a lado com esses irmãos e irmãs e assisti-los para que eles façam essa tarefa de ensinar seus filhos nas coisas de Deus. Now, James W. Alexander is correct. James W. Alexander está correto. He's correct because whenever the church has lost the practice of family worship, Porque quando a igreja deixou de lado a prática do culto doméstico, you see the home limping. você vê o lar começando a mancar. The home is not the force of strength that God intends it to be. O lar deixa de ter aquela força que Deus tensionou que ele tivesse. Consider Pastor Gilson. Pense no pastor Gilson por um instante. Who can preach more sermons to your children each year, you or Pastor Gilson? Quem pode pregar mais mensagens a seus filhos por ano? Você ou o pastor Gilson? He can preach at least 104 sermons to your children. Ele talvez possa pregar 104 mensagens para os seus filhos por ano. But you can preach over 300 sermons to your children. Mas você pode pregar mais de 300 sermões para os seus filhos. And can you imagine if you're instructing your children and Pastor Gilson is preaching to your children, can you imagine the symmetry of the two? Você consegue imaginar a simetria existente entre o pastor Gilson pregando para os seus filhos e você em casa pregando para os seus filhos? That very comparison Essa comparação shows us that it's Pastor Gilson's responsibility to strengthen what must be going on in the home. Mostra para nós que a responsabilidade do pastor Gilson é fortalecer o que deveria estar acontecendo em casa. Now I believe the Church of Jesus Christ will revive this work. Eu creio que a Igreja de Jesus Cristo haverá de reavivar esta obra. I'm convinced of this because of the Word of God. Eu estou convencido disso pelo que diz a palavra de Deus. The psalmist tells us in Psalm 22:27. O salmista nos diz no Salmo 22, 27. He gives us this certain promise. Ele nos dá uma promessa cheia de certeza. He tells us that there is coming a time in history Ele diz que chegará um tempo na história when all the ends of the earth will remember and turn to the Lord, and all the families of the nations will worship before Him. que chegará um tempo em que todas as nações, os confins da terra se converterão ao Senhor e se prostrarão diante de Deus todas as famílias das nações. Now let's support this study even further. Vamos dar mais sustentação bíblica a isso que estamos falando. I believe Psalm 78 verses 5 through 8 is one of the most important passages in this topic. Eu creio que o Salmo 78, versículos 5 a 8, é um dos textos bíblicos mais importantes para este assunto. Now remember, the Old Testament was written to a covenanted people. Lembre-se que o Antigo Testamento foi escrito para um povo da aliança. A national people under a theocracy. Um povo, uma nação que estava vivendo sob a teocracia. There are effects upon a nation in the Old Testament because of spiritual irresponsibility. Houve efeitos sobre uma nação gerados pela irresponsabilidade espiritual. So let's read then Psalm 78 verses 5 through 8. Então vamos ler o Salmo 78, versículos 5 a 8. The psalmist tells us about the Lord here. O salmista está falando sobre o Senhor. It says, He established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which He commanded our fathers to teach their children. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, that the next generation might know them, the children yet unborn, and arise and tell them to their children. a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem por sua vez, os referissem a seus descendentes.
so that they should set their hope in God and not forget the works of God. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, But keep His commandments, mas lhe observassem os mandamentos, and that they should not be like their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation whose heart was not steadfast, whose spirit was not faithful to God. e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Has God stopped His method of strengthening His believing community? Será que Deus cessou de tratar a sua comunidade que crê, de ela ser fortalecida? Ele mudou o seu método? Has God found a new way to preserve the people of God? Será que Deus descobriu uma nova forma de preservar o povo de Deus? Absolutely not. Não, de forma alguma. The psalmist says, "Forever, O Lord, thy word is settled in heaven." O salmista diz: Senhor, para sempre a tua palavra está firmada nos céus. What was true then is as true today. O que foi verdade no passado é tão verdade hoje em dia. The responsibilities are virtually unchanged. As responsabilidades virtualmente não foram mudadas. Notice he says very simply, fathers. E veja que ele diz claramente: pais. In verse 5, fathers are to teach their children. Os pais devem ensinar os filhos. Obviously, this doesn't mean that mothers are not to teach their children. Isso não significa que mães não devem ensinar os filhos. Mothers must teach their children also. As mães também devem estar ensinando os filhos. But where there is a father in the home, Mas quando há um pai dentro de um lar, the father must be the overseer and the disseminator of the truth each day. o pai tem que ser aquele superintendente, aquele disseminador da palavra. He must be a fountainhead of wisdom. Ele tem que ser uma fonte de sabedoria. He must be a resource to his family. Ele tem que ser um recurso para a sua família. He must be a wise counselor to his family. Ele tem que ser um conselheiro sábio para a sua família. Do you feel the weight of this command? Você sente o peso desse mandamento de Deus? Do you feel the responsibility that God has given here? Você sente a responsabilidade que Deus colocou sobre os seus ombros? In 1 John 5:3, Em 1 João 5:3, the scripture just simply says that God's commandments are a joy to God's people. a Bíblia diz que simplesmente os mandamentos de Deus são alegria para o seu povo. When you hear what I'm calling you to do tonight, Quando vocês ouvem aquilo que eu estou conclamando vocês a fazerem, you should say, "Thank you, Lord, I will now go this way." você deveria voltar-se para Deus e dizer: obrigado, Senhor, agora eu vou nesse rumo. And that decision this evening E essa decisão nessa noite will impact not just your family, but he says in verse 6, the generations to come in Brazil. Essa decisão haverá de impactar não apenas a sua família, mas conforme o versículo 6, as gerações que ainda estão por vir no Brasil. It says here the children who are not even born yet. Ele fala ainda de filhos que ainda não nasceram. And he's talking about the responsibility to instruct even the children not yet born through your children, so that the generation to come might fear God. E ele está falando da responsabilidade de ensinarmos os filhos que ainda não nasceram através dos filhos já existentes, para que temam a Deus. Let me illustrate this. Eu vou ilustrar isso da seguinte forma. Imagine sitting at the table with your children all around you, Imagine-se sentado à mesa com todos os filhos à sua volta, calling them close to you and embracing them, chamando os filhos e abraçando-os, praying over them, orando com eles, looking into their eyes. olhando o olho no olho. One man said this, a godly man who looks into the eyes of his children doesn't merely see their own eyes. Uma pessoa certa feita disse que um homem de Deus, quando olha nos olhos de uma criança, de seu filho, não enxerga simplesmente os olhos. He said if such a man is thinking biblically, Ele disse que se tal homem pensa biblicamente, then he will see in the eyes of his children even his great-great-grandchildren. ele verá nos olhos dos seus filhos até os seus bisnetos. He will see that today
will affect generations to come. Ele vai enxergar que o hoje vai fazer diferença nas gerações que estão por vir. And what should he teach them? Verse 7 tells us. E o que ele deveria ensinar a esses filhos? O versículo 7 diz para nós. Fathers, as they stand up and as they sit down, should be teaching their children to hope in God. Os pais, à medida que se levantam, que se assentam, deviam estar ensinando os filhos a confiarem em Deus. By examples in word and deed, they should teach their children to not forget the works of God. Através do exemplo vivido e falado, eles deveriam ensinar seus filhos para não se esquecerem dos feitos de Deus. And he should be reminding himself, verse 8, E no versículo 8, esse pai deveria estar se relembrando pessoalmente, to beware of his rebellious heart. para que ele se lembre que ele tem um coração rebelde. A heart by nature that does not want to conform to God's word. Um coração que por natureza não deseja se conformar à palavra de Deus. A heart that only the Holy Spirit can convince. Um coração que apenas o Espírito Santo é capaz de convencer. Yes, a godly father, Um pai piedoso. a godly father will not trust himself. Um pai piedoso não confiará em si mesmo. He will trust God's word as the blueprint for his family. Ele confiará na palavra de Deus, He como will a not listen planta, como o mapa da mina para a sua vida. He will not listen to the common opinions of men. Ele não dará ouvidos à opinião comum, humana à sua volta, Even if they come from friends, close friends that would differ with God's word. mesmo que venha de amigos chegados, mas que vão contra a palavra de Deus. Even if such words of opposition come from an old neighbor that they like. Quem sabe essas palavras de oposição à palavra de Deus venham de um velho vizinho que é amigo. Even if friends in their church cry legalism. Mesmo que os amigos da igreja comecem a defender o legalismo, They will say with Joshua, eles dirão junto com Josué: as for me and my house, eu e a minha casa we will worship the Lord. serviremos ao Senhor, adoraremos ao Senhor. Now a father, a head of home, with this mindset, Um pai que é cabeça do lar com essa mentalidade will see his children as precious. vai conseguir enxergar seus filhos como preciosos. He will see that God has called him to form them for Jesus. Conseguirá enxergar que Deus os chamou para formá-los, para moldá-los para Jesus. Let's read then Psalm 127. Vejamos o que diz o Salmo 127. Let's read one verse at a time. Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. It is vain for you that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil, for he gives to his beloved even in their sleep. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Behold, children are a heritage from the Lord. The fruit of the womb is the reward. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Like arrows in the hand of a warrior are the children of one's youth. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Blessed is the man who fills his quiver with them. He shall not be put to shame when he speaks with his enemies in the gates. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Oh fathers, do you view your children as gifts delivered to you from God? Você, pai, consegue enxergar os filhos como presentes que Deus deu para você? This is the first step in the right direction. Esse é o primeiro passo na direção certa. The Apostle Paul said in Galatians 4:19, I'll just comment. The Apostle Paul said that he was in childbirth labor until Christ was formed in the Galatians. Paulo, em Gálatas 4:19, diz que ele estava como que em trabalho de parto até que Cristo fosse formado nele.
If Paul felt that way about the Galatians as a pastor to his people, how much more should a Christian father be in agony until his children embrace Jesus? Se Paulo sentia isso que ele sentia em favor dos Gálatas, até Cristo ser formado neles, como é que um pai cristão deve se sentir com relação a seus filhos? What kind of father would think in this way? Que tipo de pai pensaria como Paulo pensava? A father who says with Paul in Colossians 3:4, Um pai que diz junto com Paulo em Colossenses 3:4, Christ is my life. Cristo é minha vida. A father who says with Paul in Philippians 1:21, Um pai que diz junto com Paulo em Filipenses 1:21, for to me to live is Christ and to die is gain. para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A father that thinks this way Um pai que assim pensa will recognize God's sovereign orchestration in his life with his family. conseguirá enxergar a soberana orquestração de Deus sobre a vida da sua família. When he views his family this way, Quando ele enxerga a sua família dessa forma, he does not presume that they will become Christians because he reads a Bible verse to them. ele não haverá de pressupor que eles vão se tornar cristãos simplesmente porque ele lê a Bíblia para eles. But he expects them to embrace Jesus Christ. Mas ele tem esperança, ele espera que eles abracem a Cristo Jesus. And because he expects them, he uses God's word and he goes to his knees for their souls. E já que ele tem essa esperança com relação aos filhos, ele se coloca de joelhos e ele usa a palavra de Deus junto com os filhos. Solomon said in Ecclesiastes 12:1, Salomão disse em Eclesiastes 12:1 that children are to come to know their Creator in their youth. que as crianças, os filhos, devem vir a conhecer o seu Criador na mocidade, enquanto são jovens. We also know that children that honor their fathers and mothers will live long. Nós também sabemos que filhos que honram pai e mãe terão longa vida. Whenever a child is born into my church, Quando uma criança nasce ali na minha igreja, I pray these two things over the child. eu oro por essas duas coisas na vida dessa criança. Oh God, give them an early faith. Senhor, dá para essa criança uma fé que venha na idade tenra And give them a long life. e dê a ela uma vida longa. Children who are raised according to the word learn to fear the living God. Filhos que são criados de acordo com a palavra de Deus são criados para temer a Deus. They're taught the scriptures from an early age. Desde cedo eles aprendem da palavra. Children observe the parents' true love for God. Os filhos observam o verdadeiro amor que os pais têm por Deus. Children understand the actions and the passions more than the words. Os filhos entendem melhor as ações e a paixão do que as palavras. A child does not need a doctorate to understand where the parent's true heart is. Os filhos não precisam de nenhum doutorado para decifrar onde está o coração dos pais. The Bible tells us in 2 Timothy 3 Em 2 Timóteo 3, a Bíblia nos diz: I'll summarize. eu vou resumir. Paul says that, O Timothy, you have been acquainted with the scriptures from childhood. Timóteo, você foi acostumado com as Escrituras desde pequeno. His father would weave the word into his soul. His mother and grandmother would weave the word into his soul. A sua mãe e a sua avó como que entreteciam a palavra de Deus dentro da alma de Timóteo. Timothy must have been an amazing young man. Timóteo deve ter sido um jovem maravilhoso. Imagine the apostle taking a young man, your child, with him. Imagine um apóstolo levando um jovem, o seu filho, para ir fazer ministério com ele. Think of the negatives in his life.
Pense nas coisas negativas que ele passou. His father was an unbeliever. O pai dele era incrédulo. He had women only around him. Ele só tinha mulheres à sua volta. But God used the faithfulness of his mother and grandmother to take the place of his father's deficiency. Mas ainda assim Deus usou a fidelidade da mãe e da avó para fazer as vezes da infidelidade do pai. Are you a single parent here this evening? Você nesta noite é pai ou mãe que está só na criação dos filhos? Don't lose heart. Não se desespere. Where there's a will, there's a way. Onde existe uma vontade, existe um caminho a ser seguido. Be faithful each day. Seja fiel a cada dia. Love God from the heart. Ame a Deus com todo o seu coração. Read the scriptures openly. Leia as escrituras abertamente. Talk about them in normal conversation in the day. Converse acerca das escrituras na conversa diária com seus filhos. Praise God constantly. Louve a Deus constantemente. Thank Him for everything. Agradeça a Deus por tudo. When your children see your normal way of life, quando seus filhos observarem a sua maneira normal do dia a dia de vida, when they see God real, not just on Sundays, quando eles virem que Deus é real no dia a dia, não apenas de domingo, when they see that Jesus Christ is a part of every area of your life all the time, they will understand. Quando eles começarem a perceber que Jesus Cristo faz parte de cada parcela da sua vida, eles vão começar a entender. But if they see your heart jump. Mas se eles virem o seu coração saltar, if they see your heart jump for the Brazilian soccer team more than Jesus Christ, saltar assim de alegria muito mais pela seleção brasileira do que por Jesus Cristo, don't be amazed when they do not have a passion for Jesus. Não se surpreenda se eles não vierem a ter uma paixão por Jesus. Nothing's wrong with soccer. Não há nada de errado com o futebol. It's good for your health. É bom para a sua saúde. It's good for intense people. É bom para a gente que gosta das coisas intensas. The problem is not soccer. O problema não é o futebol. The problem is a father who has more passion for something else other than Jesus Christ. O problema é um pai que tem paixão maior por outras coisas e pessoas que não Jesus Cristo. You can be passionate about Jesus Christ and also play soccer. Você pode ser uma pessoa que tem uma paixão tremenda por Jesus Cristo e você pode jogar bola sem problema. But unless you guard your heart, mas a menos que você guarde o seu coração, unless you worship God daily privately, a menos que você adore a Deus, cultue a Deus pessoalmente, privativamente, unless you aim to make the priority of a spiritual appointment with your family each day, a menos que você tenha o alvo de ser uma prioridade, você ter aquele tempo com a sua família, tempo devocional, don't be amazed when your children float away. Não se surpreenda quando os filhos começam a ir embora e sair. Moses said in Deuteronomy 6, Moisés disse em Deuteronômio 6, that our homes must be an atmosphere where God is real. O nosso lar precisa ser uma atmosfera onde Deus é real. It must be a place where fathers and mothers are daily interceding for their children. Tem que ser um lugar onde pai e mãe estão diariamente intercedendo pelos filhos. It must be a home where Abrahamic faith is evidenced daily. Tem que ser um lar onde aquela fé abraâmica se torna patente diariamente. Now, hopefully I've convinced you of its warrant. Eu espero ter convencido vocês da necessidade disso. Now let's talk about the practical application, the how-to. Agora vamos olhar para o lado prático, o como fazer isso. Where is family worship to take place? Onde é que deve acontecer o culto doméstico, a adoração em família? Deuteronomy 6 says you shall teach them diligently as you go in life. O Deuteronômio 6 diz que você deve ensinar os filhos diligentemente através das várias ocorrências da vida. When does it take place? Quando é que isso acontece? It will only take place if you schedule a time. Só ocorrerá se você marcar uma hora para isso acontecer. And I can tell you from experience, e eu posso dizer a vocês da minha própria experiência, that it will be a fight for that time.
que haverá de ser uma briga conseguir esse tempo separado para devocional em família. Our weak flesh and busy lives A nossa carne que é fraca e a nossa vida tão ocupada will push this away along with everything else except for what we really want to do. vai fazer com que nós estejamos concentrados em todas as outras coisas, menos nisso que nós precisamos fazer. Therefore, you should aim for a certain time that best fits your family's schedule. Então você deve estipular um momento que mais se encaixe dentro do horário variado da sua família. It may be best for your family at 7 in the morning, Talvez seja melhor para a sua família às 7 da manhã. or it might be better for your family at 9 at night. Talvez para a sua família seja melhor às 9 da noite. Based on the ages of your children, it may be best at dinner time. Quem sabe por causa da idade dos filhos seja melhor na hora do jantar. The point here is find the best time for your particular family. A questão é, ache o melhor momento que se encaixa melhor no seu estilo de família. Be flexible, Seja flexível, be elastic, stretch. seja bem elástico, estique o que for necessário para fazer esse culto doméstico. Because if you're too rigid Porque se você for muito rígido com as coisas, and you miss one time, e você, por causa disso, deixar de fazer um culto num certo dia, many people lose heart. nessa hora muitos se desanimam. John Angel James John Angel James said this: disse o seguinte: family worship should not be performed so late in the evening that the family is more fit for sleep than devotion, nor so late in the morning as for business to be interrupted. o culto familiar, o culto doméstico, ou adoração em família seria o melhor termo, não deveria acontecer tão tarde na noite que a família está mais propensa a dormir do que a ter a sua devoção com Deus, e nem deveria acontecer tão tarde na manhã, de forma que os negócios do dia a dia já interrompam. What are the key elements of family worship? Quais são os elementos-chave da adoração em família? Very simply, there are three. Simples, 3 elementos. First of all, you must aim to sing praise to God. Primeiramente, você deve ter o objetivo de cantar louvores ao Senhor. Psalm 69:30 says, O Salmo 69:30 diz: I will praise the name of the God with song and magnify him with thanksgiving. 69:30. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. For those who feel that they cannot sing or are not musically inclined, Aqueles que sentem que não conseguem cantar, aqueles que sentem dificuldade com música, there are resources that are available. há recursos disponíveis para essas pessoas. You might buy a hymn book tonight in the bookstore. Quem sabe você compre um hinário aí na You might ask your livraria. You might ask your children what are their favorite songs they learn in Sunday school. Você pode perguntar para os filhos quais são os cânticos preferidos que vocês têm aprendido na escola dominical. You might take one hymn that your church sings regularly that you all know. Você pode pegar um hino que a sua igreja canta com certa constância, que a família toda conhece. Whatever it is, Seja o que for, find a way to praise God as a family. descubra uma forma de louvar a Deus como família. God is more concerned with your heart than with your voice. Deus está muito mais preocupado com o seu coração do que com a sua voz. Martin Luther once made this statement: Martinho Lutero, certa feita, fez a seguinte afirmativa: next to the Word of God, music deserves the highest praise. junto à palavra de Deus, ou logo após a palavra de Deus, a música merece um alto louvor. The Greek philosopher Plato once made this comment, O grande filósofo grego Platão fez o seguinte comentário, and I believe he was correct. e eu creio que ele estava certo. He says you can tell where a nation is in their worship by the music they sing. Você pode identificar aonde está a adoração de uma nação voltada para quê? Ouvindo a música que essa nação toca constantemente. Are you singing the praises of God? Vocês estão cantando os louvores de Deus?
You know, it may be too late at night sometimes to sing songs to God. It may be too late sometimes to sing Às praise to vezes, God. à noite, por causa do barulho, pode ser meio tarde para você cantar louvores a Deus. But God wants us nevertheless, though, to at least read the Word of God. Mas Deus quer que pelo menos leamos a palavra de Deus. When we read the Word of God to our children, we should read it and paint pictures to them. Quando lemos a palavra de Deus para nossos filhos pequenos, nós devíamos ler a palavra de Deus e descrevê-la através de quadros, de figuras que ilustramos. We should ask them easy questions and then move to the more difficult. Nós deveríamos fazer para eles as perguntas de resposta fácil e aí começarmos a ir rumo ao mais difícil. We should read it with much animation and never bore our children with our reading. Nós devemos ler a Bíblia de forma animada, nós não devemos entediar os nossos filhos com a leitura bíblica. We should labor to make every family reading memorable. Nós deveríamos labutar, fazer todo o esforço para que a leitura bíblica em família fosse memorável. If you have teenagers, youth, Se você tem filhos adolescentes, you might want to pick up Thiel's new book on the Pilgrim's Progress. talvez você queira pegar a nova edição que a Fiel está lançando sobre o peregrino. If each family member that can read had their own copy, Se cada membro da família tiver o seu próprio exemplar do livro, you can play the different parts of the story. vocês podem cada um ser um personagem da história. That way the children stay intent Dessa forma, a criança fica focada no que está lendo and they learn the great truths about the Christian life from a great author. e acaba aprendendo as grandes verdades da vida cristã de um grande autor. Some fathers may feel inadequate to teach their children the Bible. Alguns pais talvez se sintam inadequados para ensinar os filhos a palavra de Deus. But remember, if you're worshiping God privately each day, you should have something to say at night. Mas lembre-se que se você está adorando a Deus pessoalmente, diariamente, você deve ter alguma coisa para dizer no culto doméstico. But if at times your life is so busy that you have no time to sing or even read scripture, you should at least pray every night together. Mas se a vida está tão corrida que há momentos em que você não tem tempo para cantar louvores a Deus ou ler as Escrituras, pelo menos vocês deveriam passar um tempo em oração. Pray for your church members together. Orem juntos pelos membros da igreja. Pray for each other. Orem uns pelos outros. Parents, pray over your children. Pais, orem pelos filhos. Pray for missionaries. Orem por missionários. Pray for the ministry of Fiel. Orem pelo ministério da Fiel. Whatever the case, make sure that you are at least praying with your children. Seja qual for o caso, certifique-se de que pelo menos você está orando com seus filhos. Some people ask, how long should family worship be? Alguns perguntam quanto tempo deveria durar o culto doméstico. I have found that 10 minutes minimum is good with any ages. Eu tenho descoberto que no mínimo 10 minutos, seja qual for a idade, And with older children, no more than 30 minutes. e com filhos mais velhos não passe de 30 minutos. We should make sure that our time is solemn, Nós devemos nos certificar que o tempo que passamos juntos é solene, simple, é simples, and compact or succinct. ele é sucinto também, compacto. Whatever the case may be, we must worship the Lord as families with reverence and rejoicing. Seja lá como for, nós devemos, como família, adorar a Deus com reverência, nos regozijando nessa adoração. What are some common objections to family worship? Quais são algumas objeções comuns levantadas ao culto doméstico? There are 8. 8 delas. Number 1, Primeiro, one might say this, there is no explicit command in Scripture to have family worship. That's why I don't do it. alguns podem dizer, não existe um mandamento explícito nas Escrituras para fazer o culto doméstico, é por isso que eu não faço. But I've given you many this Mas eu evening. já dei vários textos para vocês nessa noite. Someone might say, I don't have the time to have a daily family worship. Alguns podem dizer, eu não tenho tempo para fazer o culto doméstico diário. You don't have time for the never dying souls of your children? Você não tem tempo para a alma que jamais perece, a alma de seus filhos?
Some might say my family's too small. It's just my wife and I and a little baby. Alguns dizem, olha, minha família é muito pequena, minha esposa e eu e um bebê. But even in that case, you have one to lead and one to receive. Mas mesmo nesse caso, tem um para liderar e um para receber. Some might say my family's too large and too diverse. Alguns podem dizer, a minha família é muito grande, cada um tem o seu horário. But I would say this, I have a family that's 5 to 20, and when they were even younger, yes, it was a challenge. Mas eu tenho uma família que o mais velho tem 20 e o caçula tem 5, e mesmo mais cedo, quando eram mais novos. But where there's a will, there's a way. Lembre-se, quando existe o desejo, há uma forma de se fazer. Some might say I have no ability to lead. My wife speaks better than me. Alguns podem dizer, eu não tenho capacidade para fazer um culto doméstico. Minha esposa faz isso muito melhor do que eu. And nowhere in the Bible does it say that you're not to speak, even though you're not that great of a speaker. Em nenhum lugar na Bíblia diz que você não deve abrir a boca porque você não tem facilidade de falar. You must grow and improve in this area. Você precisa crescer, precisa melhorar nessa área. Some might say I have no music ability. Alguns dizem, não dá para fazer culto, nós não temos nenhuma capacidade musical em casa. Again, find someone then in your family who can do music or learn together. Quem sabe existe um dos filhos que tem alguma habilidade, aprendam juntos. Some might say I don't want my kids to grow up as hypocrites by making them do this. Alguns dizem, eu não quero que meus filhos cresçam hipócritas porque eu estou forçando eles a fazer o culto doméstico. But the Bible says, let everything that has breath praise the Lord. Mas a Bíblia diz, tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Remember, hypocrisy is the fruit from hypocrites. Lembre-se que hipocrisia é o fruto do hipócrita. People that say that they don't want their kids to be hypocrites are hypocrites themselves for saying they believe in God and they're unwilling to obey God. Pessoas que dizem que não querem parecer hipócritas diante dos seus filhos, eles estão sendo hipócritas porque eles não percebem que estão deixando de obedecer o que Deus disse para eles fazerem. Some may say my husband or my wife is not a Christian. Alguns podem dizer, meu marido ou minha esposa não é crente. But that does not do away with the command to raise your children for Jesus. Mas isso não muda o mandamento de criar seus filhos no temor do Senhor. When should you begin this daily practice? Quando que você deveria começar essa prática diária? Today is the day of obedience. Hoje é o dia da obediência. David said this in Psalm 119, 160. Davi disse o seguinte no Salmo 119, 160. He said, I made haste and I delayed not to keep your commandments. As tuas palavras... I got the wrong verse. Okay, just 119, 160. yeah. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio. One Puritan made this statement in closing. Para encerrar, um puritano fez a seguinte afirmação. He said that he who is not fit today will be less fit tomorrow. Fit in the sense of ready to do it. O puritano disse assim, aquele que não está disposto a fazer hoje, amanhã estará menos disposto a fazer. I am convinced from God's word, a palavra de Deus me traz convicção, that if you take and heed what's been said here this evening, que se nós atentarmos para aquilo que foi partilhado nesta noite, that God will bless your obedience. Que Deus haverá de abençoar a sua obediência. Your family will be strengthened. A sua família será fortalecida. Your church will be invigorated. A sua igreja será revigorada. And in the generations to come, e nas gerações que virão, Brazil will bow its knees to Jesus. O Brasil curvará os joelhos a Jesus. Let's pray. Vamos orar. Well, Father God, we know that your word is true. Nosso Deus e nosso Pai, sabemos que a tua palavra é a verdade. We know that you've brought us here for encouragement. Sabemos que tu nos trouxeste aqui para sermos encorajados. Give us a zeal for your word. Dá-nos, ó Pai, zelo pela tua palavra. Call us, Lord, to put you first place in our lives.
Ajuda-nos, ó Pai, a darmos o primeiro lugar da nossa vida para o Senhor. Give our children salvation. Dá aos nossos filhos, ó Pai, a tua salvação. Give it to them quickly. Dá a eles, ó Pai, cedo ainda na vida. Use us as families Ajuda-nos, usa-nos como famílias, to make known your name para tornarmos o teu nome conhecido, for the glorious honor of your Father in heaven. para a gloriosa